Há uma vida dentro de você que nunca foi vivida. Uma rota traçada em silêncio. Uma estrada que você sentiu, mas não percorreu. Ela não desapareceu, apenas se escondeu atrás das escolhas urgentes, dos compromissos inevitáveis e das expectativas que os outros depositaram em seus ombros. É aquela sensação estranha que vem à noite, quando o mundo está quieto, e uma parte sua sussurra: eu deveria estar em outro lugar, vivendo de outro jeito. Carl Jung acreditava que o ser humano precisa se individuar, isto é, tornar-se quem realmente é, ao invés de apenas desempenhar papéis que a sociedade impõe. Mas como se tornar quem se é, quando tudo ao nosso redor nos exige que sejamos outra coisa? A vida não vivida começa justamente aí, no momento em que abrimos mão de uma parte essencial de nós, para caber num molde que disseram ser o certo. E a gente vai se encaixando, até perceber que a alma foi ficando apertada demais dentro dessa forma. E nesse momento, é comum você pensar: ah, mas agora já passou meu tempo. Só que esse é um dos maiores enganos da mente. O tempo pode passar, mas o que é verdadeiro permanece pulsando. A vida que você não viveu ainda pulsa dentro do seu inconsciente, como uma melodia incompleta que insiste em ser finalizada. E o curioso é que quanto mais você tenta ignorar essa música, mais ela ecoa nos espaços vazios da sua rotina. Você pode ter filhos, um bom emprego e até certo conforto. Mas se aquela parte sua, a mais íntima, nunca foi acolhida, nada do lado de fora vai preencher. A vida que ficou adormecida começa a se manifestar por meio de sintomas, como tédio sem motivo, angústia sem explicação, raiva contida, insatisfação com tudo. Você pensa que é estresse, mas pode ser só saudade de quem você deveria ter se tornado. A maioria das pessoas não percebe, mas a vida não vivida nos visita em forma de projeções. Jung explicava que projetamos no mundo tudo aquilo que reprimimos. Então, quando vemos alguém vivendo algo que gostaríamos de viver, mas não tivemos coragem, ao invés de admiração, sentimos inveja, crítica ou desprezo. Porque no fundo, aquilo toca uma ferida antiga, a lembrança de que também poderíamos ter sido livres, mas não fomos. E culpar o outro é mais fácil do que olhar para dentro. Você já sentiu incômodo ao ver alguém recomeçar? Mudar de cidade, largar o emprego, terminar um casamento que não fazia mais sentido? Muitas vezes, esse desconforto vem não porque a pessoa fez algo errado, mas porque ela fez aquilo que você desejou secretamente e não teve forças para fazer. A coragem do outro escancara a sua estagnação, e isso dói. Não porque você seja fracassado, mas porque você se esqueceu de ouvir a sua própria alma. Só que não existe paz quando o que te move é o medo. E viver apenas para sobreviver é uma forma lenta de adoecer por dentro. A alma, quando ignorada por muito tempo, começa a gritar, não com palavras, mas com sinais. Cansaço emocional, sensação de estar desconectado da própria existência, ou até aquela clássica pergunta que surge do nada: é só isso aqui mesmo que a vida tem a oferecer? Não, não é só isso. Mas você precisa voltar a escutar, voltar para dentro, sentar com as suas sombras, olhar para aquela versão sua que foi engavetada porque disseram que era boba, inútil ou impossível. Talvez aquela sua vontade de escrever livros, de estudar arte, de viver com mais calma, ainda esteja aí. E o curioso é que quando você começa a encarar isso, não sente culpa, sente alívio, porque finalmente entende que não era fraqueza, era só esquecimento. E agora você está lembrando. Quantas vezes você agiu contra si mesmo só para ser aceito? Quantas vezes calou uma ideia, um desejo, um impulso criativo porque achou que não combinava com a sua imagem? A gente passa a vida tentando agradar, evitar conflitos e cumprir funções. Mas no meio disso tudo, algo precioso se perde: a espontaneidade. Aquela faísca de autenticidade que fazia seus olhos brilharem quando você era criança. Ela não sumiu, só se escondeu atrás das obrigações. Jung dizia que o inconsciente compensa tudo o que o consciente nega.
Se você passa anos ignorando sua essência, em algum momento ela vai se manifestar, seja em um sonho simbólico, numa crise de identidade ou em um vazio inexplicável. Porque a psique busca equilíbrio. Ela quer que você viva por inteiro, e não apenas como uma versão editada de si mesmo. E viver por inteiro é aceitar que você não é só aquilo que deu certo, mas também tudo o que ficou pelo caminho. Muita gente acaba achando que ser maduro é o mesmo que se conformar, que crescer significa abandonar os próprios sonhos e só seguir o que esperam da gente. Mas a verdadeira maturidade não é desistir da sua essência. É saber o momento certo de se reconectar com ela. É quando você olha para sua história com compaixão e coragem e diz: ok, até aqui eu fiz o que pude, mas daqui em diante vou fazer diferente. E esse pequeno gesto já muda tudo, porque devolve à sua vida a autoria que você tinha perdido. A vida que você não viveu talvez não volte no mesmo formato. Talvez não tenha mais como ser músico profissional, nem como largar tudo e morar no campo. Mas sempre existe um modo de honrar o que ficou sufocado. Um tempo para tocar violão à noite. Um espaço para pintar aos domingos. Um encontro com aquele eu que você abandonou, mas que continua te esperando como um velho amigo que nunca te julgou, apenas torceu pelo seu retorno. O mais curioso sobre a vida não vivida é que ela não exige de você um salto grandioso. Ela não quer espetáculo, não cobra aplauso. Ela só precisa de espaço. Pequenos gestos que indiquem que você está, enfim, disposto a voltar a escutar aquela voz antiga. Sabe aquele silêncio entre uma tarefa e outra? É ali que ela mora. A alma não se anuncia com buzinas, mas com suspiros, e você precisa aprender a ouvi-los novamente. Há um trecho de Jung que diz: a vida não vivida é uma doença da qual se pode morrer. Parece exagero, mas não é. Muita gente morre ainda em vida. Morre de rotina, morre de renúncia, morre de não se permitir ser quem é. E o corpo aguenta, o tempo passa, o mundo gira, mas o olhar fica opaco e o coração começa a bater fora do compasso. Até que um dia, a dor se acumula tanto que você é obrigado a parar, porque a alma cobrou o que era dela por direito, mas há beleza nisso também. Porque se por um lado a vida que você não viveu pode se tornar um peso, por outro, ela pode ser sua maior salvação. Ela é o mapa que mostra onde você se desviou. É a bússola que aponta de novo para onde faz sentido. E quando você se permite revisitar esse território interno, descobre que ele nunca deixou de ser fértil. Estava apenas esperando por você, pacientemente, como uma terra que aguarda a chuva certa para florescer. É por isso que o reencontro com a sua essência é sempre emocionante. Ele não vem com culpa, nem cobrança. Ele vem com um tipo de paz que você não sentia há anos. Como se uma parte sua, aquela que foi calada, adiada ou ignorada, finalmente pudesse respirar. E nesse respiro, você entende que não importa quanto tempo passou. A vida que você não viveu não te abandonou. Ela só queria ser lembrada. É bonito perceber que aquilo que você pensava ter perdido nunca saiu de você. A ideia, o sonho, o desejo, todos eles se tornaram sementes no solo da alma. E como toda semente, elas sabem esperar. Elas suportam o escuro, a demora, a negação. Mas basta um raio de atenção, um sopro de coragem, e elas voltam a germinar. Porque o que é verdadeiro em você tem raízes profundas. E raízes não morrem fácil. Talvez você esteja ouvindo isso em um momento de cansaço. Talvez nem saiba por onde começar. E tudo bem. Ninguém precisa sair mudando de vida de um dia para o outro. A mudança verdadeira começa no olhar. Começa quando você diz: eu não posso mais continuar fingindo que está tudo bem. Quando você se permite se emocionar com uma música que tocava na sua adolescência. Quando abre uma caixa antiga e vê fotos de uma versão sua que ainda vive, mesmo que em silêncio. Jung falava sobre a importância de integrar os conteúdos inconscientes à consciência. Isso significa trazer à luz aquilo que foi esquecido. Significa olhar para sua dor e perguntar o que ela quer te mostrar. Significa entender que nem sempre a ansiedade vem do excesso de futuro.
Às vezes, ela vem do passado que você abandonou. Porque quando a alma é traída, ela reage, e essa reação é um convite, não uma punição. É o jeito que a vida tem de chamar você de volta. E talvez agora você esteja ouvindo esse chamado. Talvez essa mensagem tenha sido a faísca que você precisava para se reconectar. E se for esse o caso, então celebre. Porque mesmo depois de tudo, mesmo com tanto tempo passado, mesmo com tantas responsabilidades, a sua essência ainda está aí, intacta. E isso é motivo para se emocionar. A vida que você não viveu não foi em vão. Ela apenas esperou o momento certo. E esse momento pode ser agora. Você não precisa de garantias, nem de um plano perfeito. Tudo que essa vida esquecida pede é uma chance. Um gesto de reconhecimento. Um espaço pequeno, mas sincero, no seu dia. Pode ser uma caminhada sem rumo, uma página escrita no escuro, um momento de silêncio olhando para o céu. O importante não é a forma, é a intenção. Porque quando você começa a viver com intenção, até as rotinas mais simples ganham um brilho novo. É como se a alma suspirasse dizendo: enfim, você voltou para mim. E quando você reencontra a si mesmo, não precisa abandonar o mundo, não precisa largar filhos, relacionamentos ou carreira. Pelo contrário, você passa a viver tudo isso com mais verdade, porque agora você está inteiro, está presente, está vivo. E o outro sente. Seus vínculos mudam, seus dias mudam, até o tempo parece mudar. Porque você parou de fugir, parou de se esconder atrás do que esperavam de você e decidiu, finalmente, ser quem veio para ser. Esse é o verdadeiro processo de individuação de Jung. Não é um caminho de perfeição, mas de aceitação. Não é sobre virar alguém novo, mas sobre se lembrar de quem você sempre foi. E isso exige coragem, sim, mas também exige ternura. Porque o reencontro com a própria alma é sempre delicado. Como reencontrar uma parte da infância. Como olhar nos olhos de um amor antigo e dizer: eu sinto muito por ter demorado, mas cheguei. E agora que você chegou até aqui, respire. Fecha os olhos por um instante e ouve, com calma, sem pressa. Há uma voz que vem de dentro, que talvez esteja te dizendo algo assim: eu sou a vida que você não viveu. Estava aqui o tempo todo, esperando você se lembrar. E se você escutou isso, então o reencontro já começou. Se esse vídeo ressoou com algo aí dentro, então talvez você tenha reencontrado uma parte sua que andava esquecida. Se quiser continuar nessa jornada de descobertas e reflexões, se inscreva aqui no Arquétipo Oculto. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E se esse conteúdo acendeu algo em você, curta, compartilhe com quem também precisa se lembrar. E comenta aqui embaixo a palavra retorno. Pode ser o seu primeiro passo de volta para si.